E aí? Já é 2026, já tá acabando janeiro, você conseguiu fazer, ou pelo menos começar aquilo que você prometeu ali no finalzinho de 2025? Acho que não, né? A gente acha que mudar de calendário faz a gente mudar automaticamente de comportamento, de hábito. Bom, eu venho nesse vídeo te dar umas dicas do que fazer em fevereiro, a partir de fevereiro, e ter um 2026 totalmente diferente. Eu sei, meu conteúdo é sobre livros. E aí que está o ponto. Depois de ler tantos livros, continuar lendo e aprendendo com eles, a gente vai tendo quase que um manual de conduta, de comportamento, e você fala: caramba, realmente, isso aqui faz sentido, eu preciso me comportar de determinada maneira. E aí eu peguei esses hábitos, anotei e eu quero começar a praticá-los em fevereiro. Se você não quer começar agora em janeiro, comece em fevereiro, tá? O ano pode começar em fevereiro. Vamos colocar essa meta aqui, ninguém vai contar pra ninguém, tá? É nosso segredinho. Então, os livros me ensinou comportamentos, sabe? Pequenos hábitos que eu poderia ter na minha vida e mudar completamente ela, pelo menos internamente, sabe? Pelo menos como pessoa, antes de querer mudar o mundo. Nesse vídeo eu vou falar 9 coisas essenciais para fazer em fevereiro. A primeira delas é revisar o ano anterior. Se você ainda não fez isso, se você ainda não percebeu, caramba, eu errei nisso, eu deveria ter melhorado em relação a isso, eu não consegui realizar isso, pega essas coisas, internaliza e pensa: desse ano não passa. Então, revise tanto comportamentos quanto coisas que você queria muito fazer, ou hábitos, hobbies que você queria praticar e você não praticou. Então, pare para pensar em metas pelo menos mais curtas para você fazer e realmente conseguir fazer. Então, olhe para o ano anterior e pense: eu não quero viver este ano como eu vivi o anterior. A dica é ter momentos de solitude. Você precisa aprender a ficar sozinha. Tem muita gente que tem pavor a isso, que precisa estar rodeada de pessoas o tempo inteiro. E quando a gente está rodeada, a gente acaba dando atenção para os outros e não dá atenção para si. A gente não se conhece, a gente não sabe o que gosta. Inclusive, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, porque eu comecei a namorar consideravelmente tarde, com 23 anos, justamente porque eu queria me conhecer, saber os meus limites, saber o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu aceitava, o que eu não aceitava. Eu, inclusive, ouso dizer que eu deveria até ter esperado um pouquinho mais, mas também eu acho que é na prática que muitas das vezes a gente aprende determinadas coisas, porque a gente vai observando o que. Então, assim, não viva simplesmente, entendeu? Aproveite esses momentos sozinhos para você perceber quem você é, o que você quer, aonde que você quer chegar, o que te motiva, o que você não gosta. Faça isso. Vamos começar 2026, mesmo que seja em fevereiro, de um jeito diferente, entendeu? Se conhecendo. O terceiro conselho é aproveitar sua própria companhia. É a continuação do segundo, né? Se você aprender a ficar só, você ficar mais tempo só, você vai aprender a gostar da sua própria companhia. Então faz assim: o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de filme, eu gosto de assistir dorama, eu gosto de ler. Então, separa uma hora para você fazer essas coisas. Se não todos os dias, pelo menos ali no final de semana, faz uma pipoca, compra coisinhas para você, coisas que você gosta. Ao mesmo tempo que você está aprendendo aqui com a vida, você está tendo que podar alguns comportamentos e mudar alguns hábitos, faz parte, e é importante você fazer um carinho em si mesma, você se mimar um pouquinho. É isso, assim, inclusive foi uma coisa que eu aprendi com a Lara, né, quando ela fala sobre os pais, os homens, em relação à criação das filhas, é preciso mimá-las um pouco. Eu acho que hoje em dia, quando a paternidade está tão afastada dos filhos, né, da criação, enfim, muitos pais não querem cuidar dos filhos. Essas meninas que são consideradas mimadas, na verdade, elas são muito cuidadas, muito amadas, e elas não vão aceitar menos do que elas realmente deveriam aceitar. Dica, esse outro hábito talvez não faça muito sentido para algumas pessoas, mas faça para outras. Cozinhe algo diferente para você. Faça algo que você goste muito, ou que você quer muito aprender, mas você ainda não sabe. Fique bom naquela receita para você fazer para todo mundo.
muda completamente, sabe? Você se sente útil, você agrada outras pessoas, não tem nada melhor. Quando você cozinha uma coisa, ou cozinha outras coisas, enfim, tem a mania, o costume de cozinhar e as pessoas elogiam, as pessoas gostam disso. É um hábito simples, assim, mas você está servindo as outras pessoas, muda um pouco o nosso comportamento em relação a nossa percepção sobre o mundo, de achar que só nós precisamos ser servidos e ninguém precisa servir, a gente não pode servir as outras pessoas. Então, é uma outra dica. Essas dicas, vocês perceberam que são dicas simples? Não é nada de tipo, acorde 3 horas da manhã, faça uma caminhada de 20 quilômetros, leia 50 páginas. Não, comece de pouco, tá? Eu sei que a gente poderia começar com regras muito mais difíceis de serem cumpridas, mas exatamente por isso seriam muito difíceis e inalcançáveis de serem, enfim, realizadas. Muitas dicas, mais do que as 9 que eu prometi para vocês, então eu acho que eu já cheguei na 9, né? Porque teve várias dicas que eu dei em um vídeo só, em um corte só. Então, esta dica eu fiz, gente, sério, a sensação de limpeza é maravilhosa. Limpe o seu celular. Apague foto antiga, foto que você tá esquisito. Áudio, mensagens, coisas. Deixe o telefone o mais limpo possível. Gente, a sensação. Parece que, sabe? Faça isso. Organize mais o seu celular. Deixe espaço para as coisas novas que virão em 2026. Seja momentos, seja trabalhos, seja amizades. Deixa aquelas coisas lá para 2025. E aí eu vou continuar com uma outra dica. A gente vê muito nos livros, e eu poderia aqui citar algumas histórias, como, por exemplo, Kafka, no Metamorfose, que a família dele, em algum momento, tá de saco cheio dele, quer se livrar, parece que querem se livrar dele, ou a morte de Ivan Illich, que as pessoas rodeadas ali dele realmente não gostavam, não amavam ele. Enfim, outros livros, né, que eu poderia citar aqui, mas não estou recordando. A gente tem uma mania de achar que porque é família, porque é um parente, você tem que aceitar tudo. Você tem que conviver com aquela pessoa. Respeitar, ok, a gente entende. É necessário. Mas não precisa conviver. Algumas pessoas realmente elas fazem questão de deixarem claras que você não é bem-vinda, que você não é amada, que você não é respeitada, que você só tem sangue correndo com aquela pessoa, mas não é um sangue que vai direto pro coração. Vocês conseguem entender? Não é uma pessoa que se preocupa naturalmente com você. Não é uma pessoa que vai fazer falta. Então, 2026, exclua essas pessoas. Mas é família. Se precisar de você, beleza. Mas evite. Evite contato. Evite estreitar laços. Eu até vi um post muito engraçado. E é muito triste, na verdade, porque esse não deveria ser o comportamento, a gente não deveria chegar neste nível, mas ele falou o seguinte: dizem que a gente é parente de sangue daquela pessoa. Se eu pudesse cortar a veia que, que tá correndo o mesmo sangue que aquela pessoa, a gente faria isso. A vida é muito curta para você viver perto de pessoas malucas, dodóis da cabeça que te fazem muito mal. Comecem com essas dicas, eu vou continuar dando dicas aqui, vou continuar fazendo resenha para vocês. Mas é isso, assim, eu vivo falando. Eu comecei a pensar como eu poderia chamar a atenção de vocês em relação à leitura. E é muito difícil, porque ninguém está interessado em ler. E aí eu pensei, vou passar as reflexões, os ensinamentos para vídeos. Talvez eu consiga, pelo menos, fazer com que as pessoas mudem um pouco e assim eu vou chamando a atenção delas em relação aos livros. Aqui não é papo de coach, é papo de pessoa que lê, reflete e quer apenas que vocês façam a mesma coisa para vocês terem uma vida melhor, para vocês terem uma vida plena, uma carreira boa, vocês consigam se comunicar, que vocês tenham criatividade, que vocês sejam criativos. É basicamente isso que eu quero. Então, vou continuar com os vídeos de resenha, mas também agora eu vou falar bastante sobre hábito, sobre, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste novo formato. Tem resenha
pra acontecer, várias resenhas, inclusive, mais ou menos de uns 4 livros. Vou falar sobre a minha primeira fantasia que eu li nacional. Gente, eu sei que eu sou do time dos clássicos, tem até um vídeo meu aí que viralizou. Sou o time dos clássicos, defendo os clássicos com unhas e dentes, mas esse ano eu, olhando pro que eu lia, eu dei a chance, estou dando a chance para os escritores nacionais, para eles me provarem do seu valor, embora eles não precisem provar nada para ninguém, mas apoiar realmente os nossos autores, né? Porque assim formará novos clássicos. Faz muito sentido, né? A gente fazer uma peneira ali do que realmente é bom, é benéfico e dá para aproveitar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, por favor. Gente, é menos de 1 segundo e me ajuda muito. Se inscreva, tá? Aqui você pode não ter condições de comprar um livro, você pode não gostar de ler, mas eu vou tentar passar o máximo dos ensinamentos que eu tenho todos os dias com os livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.